divórcio é pecado? Resposta é: o divórcio é pecado, sim. Ele é pecado, primeiro, porque é adulteração do padrão de casamento instituído por Deus desde o começo do mundo. Segundo, é pecado porque o casamento é indissolúvel. E terceiro, é pecado porque é atitude dos seres humanos achando que podem desfazer o que Deus fez. O casamento é instituição de Deus. Deus criou o casamento e estabeleceu as regras no início da criação. O casamento veio antes do Estado existir. As pessoas pensam que o Estado é que é o responsável pela instituição do casamento, mas não é. A população tem a mente moldada para pensar desta maneira, e isto não é de agora. No vídeo anterior, de número 18, eu preguei a palavra de Jesus Cristo sobre casais separados que se casam de novo podem estar vivendo em situação de adultério. Vou deixar aqui em cima no cards o vídeo. Depois que você assistir este vídeo, entra lá e assiste também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 31 e 32, Jesus Cristo ensina: também foi dito que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério também. Os escribas, fariseus e saduceus há muito tempo vinham usando o Estado hebreu para justificar o divórcio. Em nome do Estado, as autoridades da religião lavravam documento de divórcio, chamada de carta de divórcio, entregavam à mulher e a parte interessada no divórcio ia dormir tranquilamente nos braços de outra pessoa, achando que estava tudo certo. Jesus Cristo, então, ensinou: isso que vocês estão fazendo não está correto. Carta de divórcio não divorcia casais. Os casais que fazem isto estão em adultério conjugal. Os ensinos de Jesus Cristo não pararam nestes versículos. No capítulo 19, versos 3 a 9 do mesmo Evangelho, chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não tendes lido que aquele que os fez desde o princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nestes versículos, Jesus reafirma 5 princípios aos fariseus progressistas. Primeiro, é Deus quem instituiu o casamento no princípio do mundo. Segundo, o casamento é instituição de Deus entre o macho e a fêmea. E terceiro, os casados constituem família à parte da família dos pais. Quarto, a união sexual é a consumação do casamento
E quinto, uma vez consumado o casamento, não existe divórcio. Diante disto, os fariseus disseram: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Os fariseus citaram Deuteronômio capítulo 24, versos 1 ao 4, dizendo que Moisés havia autorizado o divórcio mediante carta de divórcio. Jesus deixou bem claro que Moisés consentiu com alguns divórcios por causa da dureza do coração do casal. O consentimento de Moisés foi sobre alguns casais que já eram casados antes de Deus dar a lei do casamento no Monte Sinai para a nação. Moisés, sob orientação divina, não retroagiu a lei para aplicá-la aos casais casados antes da outorga da lei do Sinai. Exatamente neste detalhe da lei mosaica do Sinai, e os pastores fariseus progressistas passaram a justificar o divórcio. Eu imagino que naquela época, quem quisesse se divorciar era só procurar os membros do Sinédrio e pagar pela sua carta de divórcio. Jesus continua respondendo os fariseus no versículo 9: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Neste versículo, Jesus reafirma o que ensinou lá no capítulo 5, versículo 32 do Evangelho de Mateus. O casamento foi instituído por Deus no começo do mundo, ele é indissolúvel. As pessoas têm raiva da igreja e dos cristãos porque reafirmam o ensino de Jesus Cristo. A sociedade subverte cada vez mais a Bíblia, a palavra de Deus, e cria outros padrões de comportamento e se opõe com perseguição aos cristãos. Os cristãos aceitam o padrão bíblico de casamento. O padrão bíblico de casamento diz que não existe divórcio. No verso 10, os discípulos, depois que Jesus Cristo ensina corretamente o mandamento de Deus, disseram: se é assim, Senhor, a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, se os divorciados, ao se casar de novo, vivem em adultério, então é melhor não se casar e correr o risco de divorciar. Isto mostra que os discípulos de Jesus tinham a mentalidade progressista já naquela época. A nossa sociedade, os casais, vão ao cartório e em meia hora saem descasados, como se isso fosse possível. Aliás, as pessoas já se casam dizendo: se não der certo, a gente separa. O casamento foi instituído por Deus antes de instituir o Estado. O Estado não existia e as pessoas já se casavam e constituíam família. Primeiro, Deus criou o casamento em Gênesis 2, versos 18 a 25, e somente a partir de Gênesis capítulo 11 é que Deus criou o Estado. Deus instituiu o Estado e reprova as leis do divórcio. As leis que o Estado cria para divorciar pessoas é uma fraude. Jesus reafirmou: divórcio não existe. Quem se divorcia, na verdade, continua casado, porque o Estado
não invalida o que Deus fez. Nenhum Estado invalida o casamento, nem o Estado totalitário, nem o Estado laico, ou seja, o Estado livre, sem religião, ou melhor, o Estado com todas as religiões. E nem mesmo o Estado hebreu, que estava debaixo da lei de Deus. Jesus disse aos pastores fariseus progressistas: olhem, as cartas de divórcio que, sob a concessão de Moisés, eram lavradas, não invalidaram o casamento. O que Deus faz, ninguém tem o poder de desfazer. O casamento não é atribuição do Estado. Deus não instituiu competência ao Estado sobre casamento, porque as pessoas supõem que as autoridades têm poder para divorciar, descasar. A sociedade tem um fetiche pelo Estado. É impressionante. É idolatria mesmo. O que é idolatria ao Estado? Franklin Ferreira, autor do livro Contra a Idolatria do Estado, diz que, ao idolatrar o Estado, as pessoas o colocam à frente do Criador. Isso é pura idolatria. A sociedade quer que o Estado faça o casamento e desfaça caso não dê certo. Quer que o Estado fiscalize e pune se não der pensão. Quer que o Estado eduque os filhos desde pequenininhos. Quer que o Estado sustente a família. Quer até que o Estado supra de absorvente a mulherada. Neste 7 de outubro, o presidente brasileiro Bolsonaro vetou distribuição de absorventes, um item do PL da deputada federal Tabata do Amaral, do PDT por São Paulo, o PL de número 14.214/21, a mulherada achou ruim. A própria deputada chiou muito. Ex-presidente malvadão, fascista, como pode ser contra as mulheres, ajudar as mulheres distribuindo absorventes? E deixe menstruar, presidente. Isto é muito mais que paternalismo, é muito mais que oposição ao governo, etc. e tal. É uma profunda idolatria ao Estado. A idolatria ao Estado é reprovada por Deus no primeiro mandamento do Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3, e Deuteronômio capítulo 5, verso 7, o Senhor Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás deuses diante de mim. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, o povo hebreu rejeitou o Senhor Deus como o chefe supremo do Estado hebreu, pediu um rei. Naquele tempo, Deus governava a nação. No verso 7, o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo pediu um rei para ser o chefe de Estado da nação hebraica, e Deus deixou bem claro que aquilo não ia dar certo, que o povo seria levado a idolatrar o Estado, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo largou mão de Deus e passou a idolatrar os ídolos e o Estado. O livro do profeta Isaías, do capítulo 33, verso 22, o profeta lembra a nação dizendo: o Senhor é o nosso juiz, ou seja, o nosso judiciário. O Senhor é o nosso legislador, ou seja, o nosso legislativo. E o Senhor é o nosso rei, ou seja, o nosso executivo. As autoridades que governam a nossa nação são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles fazem o Estado usurpar prerrogativas que são somente de Deus.
O mundo está de cabeça para baixo, meus irmãos. Uma loucura. Os cristãos pensam que é normal o Estado ser o regente em tudo na vida das pessoas. Seria ótimo que o Estado fosse o guardião da lei divina do casamento, mas as autoridades do Estado estão cada vez mais distantes das leis de Deus. O Estado estabelece padrões de sociedade que não são os padrões de Deus. Ele se coloca como Deus ídolo do povo. O Estado é feito instrumento de militância contra as leis que Deus instituiu, e isso é muito grave. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, as autoridades da religião hebraica já usavam o Estado para se opor ao padrão de casamento deixado por Deus desde o início do mundo. A população diz que o nosso país é laico, se valendo do artigo 5º da Constituição Federal, mas o nosso Estado laico casa pessoas, ato que é competência unicamente de Deus. E pior, o Estado divorcia as pessoas, sendo que o casamento é indissolúvel. As pessoas querem autorização para se divorciar. Como Deus não autoriza, elas buscam autorização do Estado. O que elas querem é autorização. É apenas autorização. Como elas não podem moldar Deus à sua imagem e semelhança, elas moldam o Estado. O Estado, um Deus ídolo, nos moldes da sociedade. Quando você, cristão, pensar em se divorciar, pensa antes. Casamento é instituição indissolúvel de Deus. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Confere se está inscrito neste canal. Se não estiver, se inscreve agora. Marca o sininho para ser notificado dos vídeos. Eu coloco vídeos semanalmente aqui na plataforma. Deixa o seu comentário sobre a indissolubilidade do casamento. Deixa também o seu gostei para ajudar o canal. Deus abençoe você e a sua família. Amém. A gente se vê no próximo vídeo.